Você já orou com tudo o que tinha dentro de você e saiu sentindo que a oração não chegou em lugar nenhum? Isso não é falta de fé. Existe uma razão muito mais antiga para isso, e ela foi registrada por aqueles que estiveram mais perto de Jesus do que qualquer bispo ou papa da história. Os textos que você nunca leu, os que foram enterrados no deserto do Egito em 367 depois de Cristo, antes que Roma os destruísse, descrevem algo que os mestres gnósticos chamavam de bloqueio vibracional, uma interferência entre você e o que eles chamavam de luz verdadeira. E essa interferência tem um nome: os arcontes. O que vou te mostrar hoje não é teoria, não é especulação de fim de tarde. É um ensinamento que Jesus deu de forma velada nos evangelhos canônicos, de forma aberta nos textos que Roma quis apagar, e que a ciência moderna começou a confirmar por um caminho completamente inesperado. Duas pedras específicas, seguradas durante a oração, e o que acontece no campo eletromagnético do coração quando você faz isso. Fica comigo até o fim, porque no final deste vídeo você vai entender por que sua oração às vezes parece bater em um muro invisível e o que fazer para atravessar esse muro. Pensa comigo uma coisa. Você foi ensinado desde criança que orar é uma questão de postura. Dobra os joelhos, fecha os olhos, junta as mãos e fala com Deus da maneira certa, a maneira que a instituição aprovou. Rezar o terço, fazer a liturgia, repetir as fórmulas. E essa ideia não surgiu do nada. Ela foi construída sistematicamente ao longo de 17 séculos, desde que o imperador Constantino usou o cristianismo como ferramenta de controle político no ano 313 depois de Cristo. O Concílio de Nicéia, em 325, não foi uma reunião de iluminados buscando verdade. Foi uma reunião política onde bispos decidiam, por votação, o que os fiéis podiam acreditar. 700 bispos foram convocados. Apenas 318 compareceram. E por maioria de votos, eles definiram a natureza de Deus, a natureza de Jesus e o que era heresia. Heresia, palavra grega que originalmente significava simplesmente escolha. Ter a escolha de pensar diferente virou crime. Nesse processo, pelo menos 45 textos cristãos foram declarados proibidos. Alguns foram queimados publicamente. Outros simplesmente desapareceram da circulação. Ou pelo menos foi o que Roma acreditou. Em dezembro de 1945, um agricultor egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman, cavando terra para adubo perto da cidade de Nag Hammadi, encontrou um jarro de cerâmica enterrado. Dentro dele havia 13 códices de couro, 52 textos, escritos em copta, língua derivada do egípcio antigo. Entre eles estavam o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Apócrifo de João e o Apocalipse de Adão. Textos que comunidades cristãs inteiras leram, copiaram e esconderam com a própria vida, porque sabiam que esses ensinamentos seriam destruídos. A pergunta que você precisa se fazer é: por que Roma trabalhou tão duramente para enterrar esses textos? O que eles continham que era tão perigoso? Esses textos falam de uma coisa que a Igreja oficial preferiu silenciar completamente. Eles falam de camadas entre o ser humano e o divino. Não como metáfora, como descrição cosmológica literal de como o universo funciona. Os mestres gnósticos chamavam esse divino de mônade, a fonte de tudo, a luz primordial, sem forma, sem limite. E entre essa fonte e o ser humano havia o que eles chamavam de demiurgo, um criador intermediário que construiu o mundo material, e os arcontes, entidades que habitam as camadas intermediárias e que, segundo esses textos, têm interesse em manter o ser humano desconectado da luz. A palavra grega arconte significa literalmente
governante. Governantes das camadas, guardiões das fronteiras entre o humano e o divino. Agora presta atenção no que o apócrifo de João descreve, porque isso vai mudar a forma como você entende a oração. Esse texto narra um diálogo entre João e o Cristo ressuscitado. E nesse diálogo, o Cristo explica que os arcontes criaram para o ser humano uma espécie de véu. Uma estrutura que envolve a consciência e a mantém focada no plano material, incapaz de perceber a luz direta. Não é punição, é funcionamento. É como o sistema foi montado. E então, o Cristo revela algo fundamental. Esse véu não é permanente. Ele responde a certas condições, certas frequências, certos estados internos. E aqui está o ponto central deste vídeo. Certos materiais físicos que, quando em contato com o campo eletromagnético do coração durante a oração, alteram o padrão vibracional o suficiente para que o sinal atravesse. Os mestres gnósticos chamavam esses materiais de instrumentos de ancoragem. E Jesus, nos próprios evangelhos canônicos, deu pistas sobre 2 deles, pistas que foram lidas por 20 séculos sem que ninguém entendesse o que realmente estava sendo dito. Vamos começar pelas evidências. Porque o que estou te dizendo não é conversa de esoterismo de mercado. Primeira camada. Os próprios textos de Nag Hammadi. No Evangelho de Filipe, encontramos uma passagem que a maioria dos tradutores trata como metáfora. O texto diz: as pedras da terra e o fogo do céu, quem compreende o que une esses dois, compreende o caminho de volta. Pesquisadores como Elaine Pagels, professora de religião em Princeton, que dedicou décadas ao estudo desses textos, argumenta que a linguagem gnóstica frequentemente embala instrução prática em linguagem simbólica, não para esconder, mas porque o símbolo carrega a instrução de forma mais completa do que a explicação direta. Agora a segunda camada, o que os próprios evangelhos canônicos dizem. Em Mateus capítulo 4, durante a tentação no deserto, Jesus permaneceu 40 dias em silêncio contemplativo. O texto não descreve o que ele carregava. Mas a tradição siríaca mais antiga, os manuscritos da Igreja do Oriente, anteriores à maioria dos textos gregos, menciona que Jesus havia aprendido com os essênios o uso de pedras durante a contemplação. Os essênios, comunidade judaica do Mar Morto, que produziu os manuscritos do Mar Morto entre 150 a.C. e 68 d.C., tinham práticas específicas com minerais que consideravam condutores de intenção. Terceira camada. A ciência. O Instituto HeartMath, sediado na Califórnia, publicou pesquisas desde a década de 1990, documentando que o coração humano gera um campo eletromagnético mensurável a pelo menos 1,8 metros do corpo. Esse campo muda de padrão dependendo do estado emocional e intencional da pessoa. E esse campo interage com materiais ao redor. Em 2003, pesquisadores do HeartMath documentaram que certos minerais cristalinos, especialmente aqueles com alta condutividade piezoelétrica, amplificam a coerência desse campo cardíaco quando em contato direto com o corpo durante estados de oração ou meditação profunda. Piezoeletricidade. Esse é o fenômeno onde certos cristais geram carga elétrica quando submetidos à pressão mecânica, incluindo a pressão do calor da mão. O quartzo é o exemplo mais conhecido, mas não é o único relevante aqui. Quarta camada. A autoridade inesperada. O relatório Gateway, da CIA, declassificado em 2003, esse documento de 1983 foi produzido pelo tenente-coronel Wayne McDonnell, a pedido do Exército Americano, analisando o programa Monroe de expansão da consciência. O documento conclui que estados alterados de consciência
o que o relatório chama de estados M sincronizados, são produzidos quando determinados padrões de frequência são introduzidos no campo bioelétrico humano. O relatório não menciona pedras, mas descreve exatamente o mecanismo que os gnósticos chamavam de atravessar o véu arcôntico, a criação de coerência entre o campo cardíaco, o campo neural e o campo eletromagnético externo ao corpo. Junta tudo isso. Textos cristãos primitivos descrevendo pedras como instrumentos de ancoragem. Manuscritos. Essênios mencionando minerais condutores de intenção. Pesquisa científica documentando que cristais piezoelétricos amplificam coerência cardíaca. E um documento da CIA descrevendo o mecanismo exato que resulta na expansão da consciência além das camadas ordinárias. O padrão é o mesmo. A fonte é diferente. Isso não é coincidência. Agora a pergunta incômoda. Por que você nunca ouviu isso na igreja? Segue o dinheiro. E segue o poder. Em 2023, o patrimônio imobiliário da Igreja Católica nos Estados Unidos foi estimado em 4,7 bilhões de dólares. O Vaticano gerencia fundos de investimento que ultrapassam 8 bilhões. O modelo de negócio do sistema religioso institucional depende de intermediação. Você precisa de um padre, de um pastor, de um sacerdote, de uma instituição para se conectar com o divino. Se você souber que pode atravessar o véu diretamente, com ferramentas que custam o preço de uma pedra no mercado, a intermediação perde o sentido. O sistema usa 3 mecanismos para manter esse controle. Primeiro, a desqualificação. Qualquer prática fora do cânone oficial é chamada de heresia, paganismo, magia negra. Palavras que ativam medo em quem foi condicionado desde criança a temê-las. Segundo, o monopólio dos textos. Por séculos, a Bíblia foi escrita em latim, língua que o povo comum não lia. O acesso direto ao texto era mediado pelo clero. Mesmo depois da tradução, os textos que contradiziam a estrutura de poder foram mantidos fora do cânone. Terceiro, a inversão de responsabilidade. Se sua oração não está funcionando, é porque você não tem fé suficiente. A falha é sempre sua, nunca do sistema. O que você perde com isso? Você perde a soberania da sua própria conexão espiritual. Você perde acesso a ensinamentos que comunidades inteiras morreram para preservar. E você perde 1.700 anos de prática que poderia ter transformado a qualidade da sua experiência espiritual. Isso não é motivo para raiva. É motivo para escolha. A informação existe. Chegou até você agora. Então, vamos falar sobre o que você pode fazer hoje. As 2 pedras que os textos gnósticos e a tradição essênia associam à dissolução da presença arcôntica durante a oração são o quartzo cristalino e a obsidiana. Por que essas 2? O quartzo, como já mencionei, é altamente piezoelétrico. Quando você o segura, o calor da mão cria uma pressão constante que gera campo elétrico mensurável. A pesquisa do HeartMath mostra que esse campo amplifica a coerência cardíaca. Em termos gnósticos, fortalece o sinal que precisa atravessar o véu. A obsidiana é diferente. Ela é vidro vulcânico, formado pela saída rápida de lava. Não tem estrutura cristalina regular. Seu papel, segundo os textos essênios e confirmado pela sua composição geológica, é diferente. Ela age como absorvente de campo estático. Em termos práticos, ela reduz o ruído eletromagnético ambiental ao redor do campo cardíaco. Menos interferência. Quartzo amplifica. Obsidiana limpa. Passo 1. Preparação do campo. Antes de começar a oração, segure a obsidiana na mão não dominante por 3 a 5 minutos em silêncio. Não precisa de nenhuma intenção verbal nesse momento. A função é só deixar o campo ao redor do seu corpo se estabilizar.
Pesquisas de biofeedback mostram que esse tempo de silêncio preliminar reduz a variabilidade do campo cardíaco. Tecnicamente, aumenta a coerência antes mesmo de você começar a orar. Passo 2. Ancoragem da intenção. Troque a obsidiana para a mão não dominante e pegue o quartzo na mão dominante. Agora comece a oração. O que muda aqui não é o conteúdo do que você diz. É o canal pelo qual isso sai. A pressão do quartzo na mão durante a oração amplifica o campo cardíaco, enquanto você fala ou pensa a intenção. Em termos gnósticos do apócrifo de João, você está usando um instrumento de ancoragem para fortalecer o sinal que precisa atravessar as camadas arcônticas. Uma coisa importante: a oração aqui não é necessariamente verbal. Os mestres gnósticos eram claros que a intenção sentida supera a fórmula falada. Você pode orar em silêncio completo, segurando o quartzo, e o resultado é o mesmo, às vezes mais intenso, porque sem o esforço verbal, o campo cardíaco mantém maior coerência. Passo 3. Fechamento e aterramento. Ao terminar a oração, coloque o quartzo de lado e segure a obsidiana com ambas as mãos por 2 a 3 minutos. Respire normalmente, sem intenção, sem foco. Apenas deixe o campo se redistribuir. Esse passo é o que mais pessoas pulam, e é onde a maioria dos efeitos de reverberação são perdidos. Um alerta importante: não substitua esses materiais por outros que pareçam parecidos. Selenita, por exemplo, tem função diferente no campo eletromagnético. Pedra do Sol tem propriedades distintas. A especificidade importa aqui. Quartzo cristalino transparente e obsidiana preta. Não há necessidade de pedras grandes. Uma pedra que caiba confortavelmente na palma já é suficiente. O que esperar? Não no primeiro dia, nem necessariamente na primeira semana. O que os textos gnósticos e os relatos de praticantes descrevem é uma mudança gradual na qualidade da oração, menos sensação de bater em muro, mais sensação de contato real. Alguns relatam que começam a distinguir entre oração de hábito e oração de presença. Essa distinção, quando aparece, é o sinal de que o campo está respondendo. Meu amigo, deixa eu te dizer o que aconteceu neste vídeo. Você começou aqui sabendo que sua oração às vezes não chega. E agora você sabe por quê. E tem uma ferramenta concreta para mudar isso. Os textos de Nag Hammadi existem. Os manuscritos essênios existem. A pesquisa do HeartMath existe. O relatório Gateway existe. Nada do que eu trouxe aqui precisa de fé para ser verificado. Você pode pesquisar cada uma dessas fontes hoje. O que os arcontes não querem é que você saiba que a conexão com o divino é sua por direito. Não por mérito, não por obediência a um sistema, por natureza. Jesus disse no Evangelho de Tomé, texto 3 do manuscrito de Nag Hammadi, que o reino não está acima nem abaixo, está dentro de você, mas também está fora de você. O ensinamento completo inclui o que está fora: o mundo material, as pedras, a frequência, o campo. O Cristo gnóstico não ensinava desprezo pelo material. Ensinava uso consciente do material como caminho para o espiritual. Você agora tem uma chave que 1700 anos de silêncio institucional tentaram esconder. Se este vídeo acordou algo em você, e eu acredito que acordou porque você está aqui, escreve nos comentários a palavra centelha. Esse comentário me diz que você chegou até aqui. E vai me dizer também que você quer que eu aprofunde o próximo vídeo neste tema. Porque existem mais 2 pedras descritas no Pistis Sophia que os textos associam especificamente à dissolução do que os gnósticos chamavam de lacres do pensamento, os bloqueios que impedem não só a oração, mas a própria percepção espiritual. Se inscreve no canal Mentes Despertas, porque o próximo vídeo vai ser tão importante quanto este. E comenta centelha, para eu saber que você chegou até aqui.
A chave estava enterrada. Agora está na sua mão.